Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Continuando na nossa sequência de exercícios CESP e SEBRASP, o assunto continua administração pública ou organização administrativa. Daqui a pouquinho o professor volta com mais exercícios para vocês, tá bom? Ok pessoal, vamos continuar aqui, né? Discutindo mais exercícios para vocês e sobre esse assunto, estrutura administrativa, administração pública. Questão 127, gente. FUB 2018, assistente em administração, se eu não estou enganado. Tá? São dois exercícios aqui. O primeiro, o Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente da administração pública direta, integrado à estrutura administrativa da União. Você sabe que a administração pública você tem nível federal, distrital, tá? Você também tem estadual e municipal, não tendo hierarquia entre as administrações. Ótimo. Estamos falando do ministério. Se é ministério, é âmbito federal. Não existe ministério no âmbito estadual nem municipal e muito menos no distrital. E o ministério é um órgão, e esse órgão aqui faz parte da administração direta. Até aqui, tudo bem. Integrado à estrutura administrativa da União, perfeito. Então não há nenhum problema nesta afirmação relativa aí ao CESP. Tá? O que é que poderia fazer para complicar vocês? É trocar, né, a administração direta, colocar a administração aqui indireta, certo? Ou então, trocar ministério por secretaria, né? Olha, quando nós estamos falando de primeiro escalão, tá? Vocês têm que observar isso, tá? Você tem secretarias no âmbito estadual e municipal e você tem os ministérios no âmbito federal, perfeito? Então, esta primeira questão, ela está corretíssima. A segunda, letra B. Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não necessitam de lei específica que autorize a sua criação e podem ter patrimônio próprio. Olha só, tem algo errado nesta afirmação. Empresa pública, vocês sabem, tá? São exemplos de estatais. Você pode colocar aqui os Correios, a Caixa Econômica Federal, tá? Como exemplos desse aspecto. Mas veja bem, está afirmando aqui que a empresa pública não necessita de lei específica que autorize a sua criação. É claro que está errado, né, gente? Elas são autorizadas por lei. Elas precisam de uma lei autorizando a criação da entidade e precisam também de um registro. Registro aonde, professor? Depende do objeto da estatal. Se visar lucro, o registro tem que ser feito lá na junta comercial, certo? Aí uma vez registrado, tá? Na junta comercial lá, o contrato social desta entidade, aí ela formalmente existe para o mundo jurídico. Agora, se não visar lucro, você vai registrar, tá, o estatuto da estatal aqui no cartório, tá bom? Então, dependendo do objeto da estatal, você tem um local específico aqui para fazer o registro, perfeito? Essa parte aqui final está certa, né? Pode ter patrimônio próprio, com certeza. Aliás, pode não, tem patrimônio próprio, né? Diferente dos órgãos, quem não tem patrimônio próprio são os órgãos, tá? As empresas públicas, elas têm patrimônio próprio. Então, vou riscar aqui o não é isso? E aqui a gente coloca o nosso errado. Vamos agora para outra, né? Questão do outro concurso. IFF 2018, administrador. No conceito de administração pública em sentido formal, estão compreendidos os órgãos e as entidades que executam atividades administrativas. A administração pública, ela pode ser conceituada de duas formas, vamos dizer assim, no sentido formal
ou no sentido material. No sentido formal, leve em consideração a estrutura, ou seja, quem faz a administração pública, e no sentido material, é o que é feito por ela, ou seja, quais são as atividades prestadas pela administração pública. Que atividades são essas? É o pós-fim, gente, tá? Polícia, tá? PO de polícia, S de serviços públicos, pós, F de fomento e I de intervenção, tá? São essas atividades prestadas pela administração pública no sentido material, tá? Já no sentido formal, que também é conhecido como sentido subjetivo, leva em consideração a estrutura, ou seja, como a administração está estruturada. O tripé da administração pública são as entidades, as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos. Esse é o tripé da administração pública. Agora vamos para a questão. No sentido formal, leva em consideração a estrutura e não, estão compreendidos os órgãos e as entidades que executam as atividades. Exatamente, o sentido formal leva em consideração os órgãos e as entidades que executam as atividades, tá? Veja que essa questão aqui induz o candidato, né, uma certa confusão, porque realmente falam atividades administrativas, tá? Agora, veja bem, ele está falando, o foco da questão está, sentido formal, estão compreendidos os órgãos e as entidades. Esse aqui é o ponto principal. A meu ver, essa questão, ela induz o candidato a errar, tá? Mas o gabarito dela está certo, tá? Porque o sentido formal está ligado, sim, à estrutura da administração pública, ou seja, os órgãos e as entidades, tá? Quem elaborou a questão ainda botou atividades administrativas aqui, porque é para tentar confundir, mas é uma questão de interpretação, certo? Então, nesse nosso vídeo, nós temos 3 exercícios, sendo que 2 estão corretos e 1 errado. Beleza? E é isso, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. É muito importante fazer exercício, não se consegue passar em concurso sem fazer exercício. E aí você tem que saber também interpretar o que a questão está dizendo, conhecer algumas expressões jurídicas, tá? E aí, é claro, se esforçar. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro.